livro de Gênesis, mais uma vez. Vamos deixar a seca para o ano que vem. Esse ano a gente vai continuar molhado mais um pouquinho. Gênesis capítulo 7. Vamos tratar da questão da onde veio toda a água, agora pela manhã. E hoje à noite nós trataremos para onde foi toda a água. Tem tanta gente perguntando os dinossauros por aí, o que a gente vai fazer com esses dinossauros, que é o seguinte: eu vou juntar na palestra de amanhã pela manhã a questão dos dinossauros. Então eu vou dar uma palestrinha sobre os dinossauros para aqueles que quiserem levar um pouquinho para casa os dinossauros. Então amanhã cedo nós vamos tratar também dos dinossauros, tá? De uma palestra já planejada, eu vou compactar essa segunda palestra sobre a terceira palestra, desculpem, a sétima palestra sobre o dilúvio. Vou dar uma compactada nela e trabalhar um pouquinho a respeito dos dinossauros, porque tem tanta gente querendo saber o que aconteceu com essa bicharada. Então vamos dar uma olhadinha o que a ciência tem nos dito. Gênesis capítulo 7, lendo apenas alguns versículos, começando no verso 1 mais uma vez. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas dos céus se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, mais uma vez nós buscamos a Ti, rogando sabedoria, capacidade e entendimento para trabalharmos essas questões que um dia fizeram parte da geologia e da hidrodinâmica do nosso planeta. Nós pedimos para que o Senhor nos dê capacidade de entendermos esses conceitos, entendermos também os princípios, possamos ver o quanto que a Tua palavra é coerente com respeito a todas essas coisas. Nós clamamos a Ti pedindo pelo Teu auxílio, pela Tua ajuda. E oramos assim humildemente no nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma tese que eu sempre tenho mencionado muito com as pessoas, que é a seguinte, repetindo novamente: toda ciência devidamente estabelecida, toda a Bíblia corretamente interpretada, nunca cairão em contradição. Mas os dois têm que andar juntos. A ciência tem que estar devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada. Essa ciência que eu estarei tratando com vocês agora não é uma ciência totalmente estabelecida, é uma ciência nova. É uma teoria que foi desenvolvida há cerca de uns 30 anos atrás. É um projeto, uma proposta nova, mas é interessantíssimo o quanto que esse negócio tem a ver e tem se mostrado prático e competente e convincente e totalmente coerente com a realidade. Vamos dar uma olhadinha a respeito disso, porque um dos grandes problemas que nós temos, aqui o texto da Bíblia diz que as fontes do grande abismo se abriram, também as comportas do céu. Ou seja, primeiro veio água de baixo, depois veio água de cima em forma de chuva. Chover de baixo é meio difícil, né? Vai ter que chover de cima. Eu sei que na altura do campeonato aqui tudo é possível, de tanta água que a gente já viu, daqui a pouco vai ter fontes de água aqui no meio do nosso terreno. O contexto que nós temos é o seguinte: essas águas da onde teriam vindo? Porque imagina só, para inundar esse planeta, pensa no Monte Everest, água cobrindo o Everest, 15 côvados, ou seja, praticamente cerca de uns 7,5 metros, 8 metros acima do Everest. Você fala, isso é impossível, não tem jeito, não tem como. E eu concordo com você, para cobrir o Everest não tem água suficiente no planeta. Você falou,
Então o dilúvio não foi global. Vamos por etapa. Vamos trabalhar para entendermos o contexto todo. Então agora pela manhã eu quero tratar com vocês da onde veio toda essa água. Isso é um problema sério. Quando nós olhamos o planeta Terra, vocês estão vendo aqui 3 fotos tiradas ao mesmo tempo, só que com filtros diferentes. Nós chamamos isso de frequências diferentes. A primeira delas que vocês estão vendo lá no canto esquerdo foi tirada em luz visível. Isso é o que você vê do planeta Terra. A do meio foi tirada com uma outra frequência e vocês têm uma ideia do que é o planeta Terra a nível de vapor da água. Dá para ver a quantidade de água que tem no planeta. Notem que as 3 fotos foram tiradas simultaneamente. Ou seja, a Terra possui muita água na sua estrutura, como vocês estão vendo ali na foto do meio. A última foto foi feita em outro tipo de frequência, que nos mostra praticamente a quantidade de calor que tem na superfície da Terra. Então são fotos diferentes para a gente ter uma ideia. Por que disso? Porque a gente tem que ter uma ideia, afinal de contas, de onde veio toda essa água para inundar esse planeta. Existem várias teorias a respeito delas. Da onde teria vindo a água. Eu vou trabalhar com as 3 principais. Tem outras que são subdivisões delas, mas deixe-me tratar das 3 básicas. A primeira trata de uma camada de água ao redor do planeta Terra. Essa teoria foi proposta por Isaac Vail nos anos de 1874. Ela foi revisada de novo em 1921. Tem uma outra teoria que é a teoria da subducção, aquela que vocês estão vendo ali, que foi proposta por Alfred Wegener. É a ideia da separação dos continentes e tudo mais, foi proposta por volta dos anos de 1915. E tem uma mais recente, que vocês estão vendo ali, a teoria das hidroplacas, que tecnicamente ela foi apresentada no ano de 1980 pelo Dr. Walter Brown. Então você tem uma ideia dessas 3 teorias. Vamos observar cada uma delas, gostaria de fazer as propostas e estudar. Muitas pessoas aceitam e tomam apenas a teoria, que foi essa proposta por Isaac Vail, que é a teoria de uma camada de vapor da água ao redor do planeta Terra. A proposta dessa teoria, vocês estão vendo ali, que o planeta Terra estaria envolto numa camada de água líquida, ou vapor d'água, ou até mesmo gelo, em volta da nossa atmosfera. Os resultados dessa teoria, a gente sabe que ela deveria produzir 2 coisas interessantes. Pelo menos a primeira proposta e a segunda proposta, aqui é bem conhecida. A primeira, uma uniformidade climática no planeta, ou seja, a mesma temperatura em qualquer lugar desse planeta. A segunda é que ela deveria ser a causa ou da onde toda a água do dilúvio teria vindo. Essa é uma das teorias. Alguns problemas com essa teoria. Primeiro, a questão do argumento científico é um problema sério. Uma quantidade muito grande de água ao redor do planeta Terra criaria alguns pequenos probleminhas para a gente que eu mencionei ali. Vejam só, uma camada com 12 metros de espessura. 12 metros de espessura de vapor d'água, que é esse negócio lá em cima. Quando todo esse negócio se condensasse, nós teríamos aproximadamente uns 10 centímetros de inundação no planeta. Vai ser difícil inundar um planeta com 10 centímetros. Mas vamos só para nível de cálculo fazer uma pequena análise. O que eu peguei ali foi o seguinte: 12 metros, você calcula o volume de água que você teria no planeta. Tem uma equaçãozinha, que é uma equação já conhecida do pessoal da física, da área de ciências atmosféricas, que a gente trata da questão de energia, troca de calor. O que aconteceria se 12 metros de espessura de vapor d'água, esse negócio ao redor do planeta todo, se isso daí se condensasse? Bom, se esse negócio se condensasse, ele iria liberar calor na atmosfera. Eu gosto de colocar as equaçõezinhas aqui para o pessoal não chegar e falar assim, da onde vem esse número? Bom, o número vem dali, dessa equaçãozinha. Então você pega e dá uma olhada, eu só pluguei os números para mostrar o resultado da coisa. O problema é que uma camada de vapor de 12 metros de espessura produziria um aumento de temperatura na superfície do planeta de aproximadamente 450 graus. Ou seja, o pessoal pré-diluviano não teria morrido afogado, eles morreram queimados literalmente. Nós não temos nenhuma evidência no registro fóssil de que isso aconteceu.
Então tem alguns probleminhas com essa teoria. O pessoal diz, não era camada de vapor. Era uma camada de gelo do lado de fora do planeta Terra. Uma camada fininha. Daí a situação fica pior, porque daí você tem que colocar a velocidade do gelo lá fora. Você tem que plugar também a energia cinética. Antes não tinha. Era mais simples o negócio. A hora que você pluga a energia cinética lá fora, fica um probleminha mais sério ainda. Por quê? Porque somando-se a temperatura de reentrada desse negócio, ou seja, atrito e tudo mais, vai produzir calor, a temperatura na superfície do planeta chegaria a 5.700 graus Celsius. O que fica pior ainda, essa questão da teoria de que toda a água do dilúvio veio simplesmente de uma camada de vapor d'água, cientificamente falando, é impossível. Daí muita gente chega para mim e fala, mas tudo é possível, o que